culto então, de louvor e adoração a Deus. Vamos orar, fechar os nossos olhos nesse momento, nos conectar com o Pai. Ó Deus, obrigado, Pai, por essa manhã que o Senhor nos concede. Obrigado, Deus, pelo dom da vida que é dado pelo Senhor. Somos gratos, ó Pai, pela oportunidade que temos de te conhecer, conhecer o teu amor, de poder te servir, estar aqui, ó Pai, é um privilégio para nós. E queremos fazer esse momento um momento único, importante nas nossas vidas. Ó Pai, entregando o melhor que temos ao Senhor e que o Senhor possa receber o nosso louvor, a nossa adoração como aroma suave, ó Deus. Que também saímos aqui preenchidos com a mensagem, com aquilo que o Senhor tem preparado já para nós. Esse é o desejo do nosso coração, ó Pai. Fala as nossas vidas, fala, ó Pai. Abençoa a vida daqueles que ainda não puderam chegar, aqueles que eventualmente não vão poder estar aqui hoje, estão assistindo de casa, ou vão assistir esse culto em outro momento. Mas, ó Pai, possamos ser todos abençoados, edificados pelo Senhor. Esse é o nosso desejo em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos começar então adorando a Deus, cantando uma música que já é antiga, mas é uma música que fala muito desse momento. Eu acordei hoje lembrando dela. Bom estarmos aqui. Já cantava há muito tempo já, Cláudio. Bom estarmos aqui. Conhece essa música? Bom. Uma música que eu lembro de quando eu era pequena, na igreja. Tá sem som aí? Acho que é pra cada. Vamos lá então. Toda alegria. Salmo 23. Salmo 23. Versículos de 1 a 6. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso.
refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Amém. Esse texto talvez seja um dos mais conhecidos no meio cristão, né? Eu acho que todo cristão que se preze já leu o Salmo 23. E eu aprendi uma vez num acampamento, né, falando: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada do que é necessário para a nossa existência vai faltar. Nem o que é bom e nem o que é ruim, porque a gente aprende com os momentos bons e ruins, né? Eu vejo nesse momento onde a gente de alguma forma não consegue. A gente acabou de cantar sobre essa comunhão, e eu sou uma pessoa que gosta de comunhão, eu gosto de estar junto com as pessoas, e como esse momento é difícil para mim, não poder aglomerar para mim é difícil. E eu vejo que assim, Deus ensina a gente através desses momentos, né? A gente lê esse texto tantas vezes, talvez não se dá conta que de fato, ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, várias pessoas, né, nós estamos vendo uma situação, pessoas perdendo a vida, Deus preparou o caminho para que nós passássemos, e seja lá por onde a gente for, é o caminho que Deus está nos conduzindo. Então, que nesse momento a gente possa continuar adorando a Deus, possa continuar entregando as nossas vidas sempre no altar dele, entregando da melhor maneira. Nós vamos cantar novamente Vitória, te convido a vir à frente. Essa música fala justamente sobre isso, né? Te louvarei, não importa as circunstâncias. Às vezes nós adoramos a Deus e as circunstâncias influenciam muito, não deveriam influenciar, né? Mas que possamos cantar isso, que seja uma verdade nas nossas vidas. Junto
engrandecer o Teu nome, ó Pai, independente das circunstâncias, porque confiamos no Senhor, confiamos, ó Pai, no Teu infinito amor sobre as nossas vidas. Ó Pai, clamamos sim, ó Pai, pelo momento que vivemos, clamamos e continuaremos clamando semana após semana, ó Pai, porque, de fato, as coisas que acontecem à nossa volta nos preocupam, ó Pai, mas que a nossa fé seja maior do que tudo isso, que a nossa fé, a nossa confiança no Senhor possa, ó Pai, nos garantir uma forma de viver com alegria, com esperança no Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, ó Pai. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar e nós temos uma mensagem. Não sei se todos sabem, se alguém lembra, pode se sentar. No último dia 14, alguém sabe o que se comemorou no último dia 14 de abril? Em São João? Aniversário aqui da congregação da igreja. E o pastor Samuel, o pessoal em Andradas, preparou um vídeo pra gente. Então nós vamos passar esse vídeo agora. Olá, irmãos da congregação São João do Boa Vista, passando por aqui para dar os parabéns. Dia 14, nossa congregação completou mais de um ano de vida. Que Deus continue fortalecendo e usando essa igreja para a honra e glória do seu nome. Boa noite, gente. Nós estamos reunidos aqui como conselho da primeira PI de Andradas e nós queremos parabenizar a nossa congregação de São João do Boa Vista por mais esse ano de vida e dizer para vocês que nós oramos pela vida de cada um de vocês, para que Deus continue abençoando, continue usando vocês aí, tá bom? Que Deus abençoe, que Deus continue dando vida, dando esse despertamento que Ele tem dado nesse lugar aí e que a tua vida faça parte dessa história, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Amém. Bom dia, irmãos, graça e paz. Realmente é razão de alegria para todos nós estarmos no terceiro ano de congregação aqui na cidade de São João da Boa Vista. Nós tivemos por bênçãos, conhecer pessoas tão queridas, pessoas tão comprometidas com a obra de Deus, com o amor de Deus, e que nos compartilharam também um pouco das suas vidas com amizade, com solidariedade. O ano passado, que foi o segundo ano que nós passamos, nós pouco tivemos como fazer algum tipo de evento. Na verdade, poucos cultos regulares nós tivemos por conta da pandemia. E não só isso, mas, de certa forma, a obra de Deus, ela exigiu um pouco mais de nós no ano passado. E esse ano também, vencer as adversidades, vencer situações que antes nós não tínhamos por preocupação. Antes, por exemplo, nós podíamos ajustar visitas, ajustar encontros, em que talvez as circunstâncias pessoais de cada um pudessem atrapalhar, pudessem interferir, mas não poderiam impedir. Aí, o ano passado, para cá, nós tivemos impedimentos disso, de várias ordens, ordens legais, tivemos de ordens também emocionais, particulares, sanitárias, enfim. Tivemos vários elementos que comprometeram também o trabalho e o ministério, inclusive de diaconia, de visitação, de evangelismo. Todas as áreas da igreja, num todo, foram afetadas por isso. Mas elas não foram interrompidas, foram afetadas, foram interferir ou sofreram interferência. Mas como a igreja do Senhor não depende de paredes, ela continua existindo. Louvado seja Deus. Então nós comemoramos o terceiro ano de fundação, de inauguração do templo e da congregação aqui na cidade, realmente com muitas expectativas boas. Ao longo desse tempo, nós temos trabalhado na instalação oficial da igreja, junto à prefeitura, o que o ano passado também, que era o ano que nós tínhamos essa pretensão de resolver, foi também o tempo, foi também avançado, junto à Receita Federal, vários órgãos que deixaram de funcionar de maneira presencial e mesmo de maneira remota acumulou o trabalho, então também tornou os prazos um pouco mais dilatados. Temos a expectativa desse ano poder levar o nome da Igreja Presbiteriana Independente, o jeito presbiteriano de cultuar a Deus, de servir a Deus,
para mais pessoas conhecerem aqui na cidade. Nós temos aqui inúmeras igrejas irmãs, igrejas de Cristo que já pregam o Evangelho, que compartilham suas vidas em comunhão, que trabalham a diaconia. Nós temos o corpo de Cristo funcionando aqui. E como nós estamos aqui agora, nós também queremos contribuir com essa obra aqui na cidade. Nós queremos somar esforços para juntos também cuidarmos da cidade, para juntos também falarmos do Evangelho de Jesus e para juntos também permitirmos, que as nossas vidas sejam um instrumento de Deus para que pessoas sejam alcançadas, sejam salvas pelo Evangelho. Então realmente é uma alegria nós estarmos no 3º ano de trabalho. Nós temos um templo, a nossa lotação máxima é 140 pessoas. No momento nós estamos limitados apenas a 35 pessoas, 25% da capacidade, e ainda tem lugar. Que bom! Não? Então, mesmo nessa pandemia, mesmo nas restrições sanitárias que nós temos lugar aqui ainda. Então, você que está nos assistindo, os irmãos aqui, para poderem tratar com seus vizinhos, seus amigos, seus conhecidos, venham para a igreja. Nós também usamos a mídia social para divulgar, para compartilhar, para aqueles que não puderam comparecer, mas nada como o encontro presencial, nada como o calor humano. Ainda que hoje um calor um pouco mais distante, ondas de calor um pouco mais emanadas com distância, mas ainda assim ver as pessoas, ver os olhos das pessoas, já que a boca, a maioria de nós também não pode ser vista tão popularmente, é muito bom. Às vezes nós passamos situações até cômicas, quando passamos pela rua em algum lugar e vemos alguém, ficamos em dúvida se é ou não é um conhecido. E quando as pessoas passam pelo mesmo sentimento, será que eu cumprimento ou não? Na dúvida, cumprimenta. Na dúvida, faz o certo, seja hospitaleiro, seja simpático. Se a pessoa não era conhecida, você não fez nada demais em cumprimentar, em desejar um bom dia. E se a pessoa é conhecida, que bom que você pode reconhecer, mesmo com metade do rosto coberto. Nós identificamos as pessoas não só pelo rosto, mas pelo jeito de andar, pela forma de movimentar. O nosso cérebro é uma máquina especial que Deus fez. E com todas essas circunstâncias que nós vivenciamos, queremos que esse ano de 2021 seja uma bênção na vida de cada um dos irmãos que têm compartilhado a fé junto de nós aqui e das pessoas com quem nós convivemos e com as demais pessoas de toda a nossa cidade. Nós queremos fazer um momento de oração, de intercessão, pedir que os presentes aqui ficassem em pé para nós estarmos orando. Senhor, nosso Deus, Pai amado, nós te louvamos, nós te bendizemos pela imensidão da tua misericórdia que cuida de nós todos os dias. Senhor, aqui nesse momento que lembramos a passagem do 3º ano de organização dessa congregação aqui na cidade de São João da Boa Vista, queremos agradecer ao Senhor pelo sustento que o Senhor nos tem dado. Esse trabalho, ele começou, ó Deus, pela tua direção. Nós estamos num lugar em que o Senhor nos concedeu, sem nenhuma pretensão nossa inicial. Mas o Senhor nos entregou por meio de servos, de pessoas que o Senhor usou, que o Senhor, ó Pai, direcionou para que nós pudéssemos agora juntos estar aqui cultuando o teu nome. Por isso nós somos gratos pelo chamado do Senhor de cada um de nós, que nos resgatou do império das trevas para a tua maravilhosa luz, a luz da vida eterna em Jesus Cristo. Senhor, nós queremos, como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, queremos, ó Deus, interceder, clamar, pedir a Deus que o teu Espírito Santo seja derramado sobre a cidade de São João da Boa Vista, Senhor. Pedimos a Deus pelas autoridades que dirigem essa cidade em todas as esferas, pessoas que lideram pessoas, para que possam ouvir, ó Deus, a tua voz, tenham sabedoria, Senhor, tenham discernimento, ó Deus, recebam capacitação do alto, ó Pai, para cumprirem com os propósitos para os quais foram chamados, para o bem do povo, para o bem da tua criação aqui nessa cidade.
Clamamos também, ó Deus, por todas as pessoas, ó Deus, que estão à nossa volta. Pessoas, ó Pai, com quem convivemos, que são nossos vizinhos, pessoas que são nossos colegas de escola, colegas de trabalho, parentes, ó Pai, nossos, amigos, e até pessoas que desconhecemos, mas Deus, nossos olhos podem mirar, e assim, ó Deus, espalhar o Teu amor. Sejamos, ó Deus, canal de bênção aqui nessa terra, e por esse canal, Pai, que a Tua bênção, o Teu amor seja derramado na vida das pessoas. Pai, que a palavra do Senhor que transforma qualquer coração, que pode fazer qualquer mudança aos nossos olhos impossíveis, que essas mudanças, Pai, aconteçam na vida de todos aqueles, ó Pai, com quem nós convivemos, que estão à nossa volta, para que a Tua palavra, Pai, o Teu reino seja trazido aqui nessa terra, que Ele venha até nós, que o Teu reinar, o Teu comando, a Tua ordem, a Tua lei, Senhor, que é de amor, que é escrita no coração, faça a regir, ó Pai, as nossas vidas. Que nós possamos ouvir a Tua voz e toda a cidade de São João da Boa Vista possa declarar que o Senhor é o nosso Deus. Nós Te louvamos, ó Pai, nós Te agradecemos por mais esse ano que a congregação está aqui na cidade e que logo ela se firme, ó Pai, como uma igreja, como um corpo de Cristo que tem autonomia para aumentar, ó Pai, ampliar a proclamação do Teu Evangelho, da Tua Palavra, aqui nessa cidade, e onde mais o Senhor levar cada um de nós. Tudo seja feito para a honra e para a glória do Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós passaremos agora a meditação da Palavra do Senhor. Nós leremos o texto que está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, dos versos 44 ao 48. Nós vamos fazer a leitura na versão que está aqui, que será exposta aqui na tela. Diz assim a palavra de Deus, Lucas 24, 44 ao 48. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei. Estando ainda com vocês, era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Amém. Vamos orar mais uma vez. Ó Espírito Santo de Deus, agora que a palavra do Senhor foi lida, venha trazer luz, entendimento, venha clarear a nossa mente e o nosso coração, para que a compreensão, ó Senhor, dessa palavra possa trazer, ó Deus, alimento para a nossa fé, alimento para o nosso espírito, para que sejamos, ó Pai, cada vez mais achegados do Senhor, por conhecer mais da Tua vontade. É o que pedimos e cremos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto que nós lemos, ele tem uma ordem exposta nas Bíblias, nessa versão, mas eu gostaria de ousar em modificar essa ordem. A palavra de Deus já nos fala que nós, ai daquele que tirar um tio, ou uma vírgula da palavra de Deus. Mas não fala da gente ler os versículos em ordem diversa. Então nós vamos ler os versículos em ordem inversa. Vamos começar assim, os mesmos 5 versos que nós lemos, vamos ler assim. Jesus lhes disse: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. São estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés,
nos profetas e nos salmos. Vocês são testemunhas destas coisas. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Essa pequena inversão de versos, meus irmãos, eu entendo que ajuda a gente a compreender um pouco mais o que Jesus pretendia falando com os discípulos nesse momento. Nós estamos aqui prestes à ascensão de Jesus, são as últimas palavras das que ele fala aos discípulos seus, antes dele voltar ao céu. E nós temos aqui em Lucas essa afirmação que nós iniciamos com: assim está escrito, como Jesus sempre se manifestava diante dos homens. Ele veio para cumprir, ele mesmo dizia, cumprir a lei. Então ele veio dizer, normalmente ele contava o que a lei dizia. Quando fala lei, ele diz a lei de Moisés, a lei dos profetas, os salmos, tudo que era conhecido como palavra de Deus naquele tempo. Jesus veio dizer: eu vim cumprir a lei, eu não vim destruir a lei, mas a lei, ela em mim é cumprida. Ele diz isso. E ele fala ainda, que tudo que foi dito na lei de Moisés, tudo que foi dito pelos profetas e tudo que foi dito nos salmos, que a ele se referia, ele fez exatamente como estava lá. Ele não deixou de cumprir. E ele diz isso, sempre diz isso: assim está escrito, porque era importante lembrar o povo de que ele não estava ali inventando uma doutrina, ele não estava ali criando uma novidade sem fundamento. Ele estava dando o fundamento e demonstrando que a sua manifestação, as suas ações estavam exatamente de acordo com as palavras que Deus já tinha externado, já tinha expressado ao povo por meio dos seus servos, por meio de Moisés, por meio dos profetas, por meio dos salmos, a maioria escrita pelo rei Davi, mas também por alguns outros, que eram livros, que eram textos, que expressavam a vontade de Deus, o coração de Deus, a inspiração que vinha de Deus, para que as pessoas soubessem qual caminho deveriam trilhar. Nós temos na Bíblia, no Antigo Testamento, em relação a Jesus Cristo, mais de 300 profecias, exatamente sobre Jesus Cristo, o ungido de Deus, o Cristo, o escolhido de Deus. Então, no Antigo Testamento já havia muitas menções, muitas referências de que alguém muito especial, que não seria um rei humano, não seria uma pessoa comum, faria uma grande manifestação, uma grande ação em favor do povo. Na essência do Antigo Testamento, para o povo judeu. Mas na nova aliança, que já os profetas mesmos falavam que aconteceria em Jesus Cristo, para todos os povos. Nós temos que, em torno de 1000 anos antes de Jesus Cristo nascer, mais ou menos a época do reinado do rei Davi, ele já falava de Jesus nos Salmos. Por isso que Jesus menciona que nos Salmos, o que foi falado dele, ele cumpriu. O Salmo 23, que nós lemos, que o Jefferson introduziu para nós, ele fala que o Senhor é o nosso bom pastor, e Jesus se refere várias vezes a ele mesmo sendo o bom pastor. Esse que Davi falou. Davi também fala, o meu Senhor, ele chama Jesus de o meu Senhor, ele se refere a um Senhor que está acima dele. Então não era Davi o salvador do povo, não era Davi o resgatador do povo. Davi era um escolhido de Deus, um servo de Deus, mas humano, que tinha um coração segundo o próprio Deus, mas pecador também. Cristo então é exposto também no Salmo 22, um pouco antes do Salmo 23. Davi, ele fala sobre a crucificação de Jesus. Ele fala que ele seria erguido no madeiro, fala que ele seria traspassado, furado, perfurado, mas seus ossos não seriam quebrados e suas vestes seriam repartidas em sorte pelos soldados. 1000 anos antes, Davi não conheceu Jesus, mas conheceu o Deus que Jesus representava e era. Mas ele fala lá, nós temos essas referências. Uns 300 anos depois, ou mais ou menos uns 700 anos antes de Cristo,
Nós temos Jeremias e temos Isaías falando. Isaías, no Salmo, no capítulo 53, ele fala mais ou menos toda a paixão de Cristo. Ele fala que Cristo foi rejeitado pelos seus. Realmente aconteceu, ele foi rejeitado pelos judeus. Fala da morte, que ele seria realmente esmagado. Fala do sacrifício vicário, do sacrifício substitutivo, o sacrifício de Jesus no lugar do nosso sacrifício. Jesus ia ser sacrificado, ia ser morto, portanto, no nosso lugar, para que nós não fôssemos mortos, nós não perdêssemos a vida. Ele fala ainda do silêncio de Jesus. Ele disse para que Pedro não lutasse contra os soldados quando ele foi preso. Ele disse para Pedro, olha, cabe que isso aconteça, não faça nada. No julgamento que ele foi exposto, que ele deveria ser condenado, não tendo feito mal nenhum, ele se calou, ele não apresentou defesa, porque não era o propósito, não era esse o papel dele naquele momento, não era se defender. O Rei dos Reis, Senhor do Universo, queria se submeter e se submeteu a um julgamento injusto para ser condenado injustamente pelos nossos pecados que ele não cometeu. E fala ainda no Salmo 22 que ele seria sepultado junto dos ricos, como realmente aconteceu. O corpo dele foi tirado da cruz, levado para um sepulcro, para uma gruta novinha, um local de gente rica, realmente. Mas ele seria crucificado entre criminosos. Olha que inversão de valores, né? Alguém crucificado entre criminosos vai ser colocado junto com os nobres no seu sarcófago ali, na sua tumba. Isso já foi falado séculos antes de Jesus nascer. Jeremias, um pouco próximo disso, fala no capítulo 31 da nova aliança que Deus faria com os homens. E a nova aliança era em Jesus Cristo. Vejam, séculos novamente antes de acontecer. Deus avisou pelos profetas. Deus avisou por meio dos salmos. Deus avisou na lei de Moisés. Jesus, ele é falado em Números capítulo 21. Nós temos a referência de Moisés, quando naquela situação em que o povo murmurou contra Moisés e Deus encaminhou serpentes que picavam e as pessoas sofriam e morriam com as picadas. Mas Deus orienta Moisés a fazer uma serpente de bronze, a pendurar numa madeira, num cajado, e erguer essa serpente. Quem fosse picado, olhasse para a serpente, não morria, era sarado. Justamente uma referência do que aconteceria no futuro, quando o Filho de Deus, Jesus, seria pendurado numa madeira, e quem olhasse para essa cruz teria salvação, teria vida eterna. E mais, Jesus também é tratado como o segundo Adão. Em Gênesis nós temos a criação do homem, todas as coisas, o primeiro Adão, o primeiro homem. E como homem, com o arbítrio de escolher todas as coisas, o homem escolheu desobedecer, pecador. Jesus, 1 Coríntios 15, 45, Paulo falou aos Coríntios que Jesus foi o segundo Adão, o último Adão. E diferente do primeiro, como homem que ele foi, ele não pecou. Então nós temos na lei de Moisés, nós temos nos profetas, nós temos nos salmos, como Jesus diz aqui, referências sobre ele. E ele fez tudo do jeito que estava lá. Ele cumpriu exatamente aquilo que foi dito que seria feito, que ele faria por todos nós. Quando Jesus fala que nós devemos começar e seguindo aquela leitura que nós fizemos, quando ele fala que o Cristo havia de sofrer como ele sofreu, que tudo isso estava sendo falado de acordo com as palavras já do povo conhecido desde Moisés, os profetas, os salmos, ele diz que era para que em nome dele fosse pregado o arrependimento dos pecados, para que em todos os lugares fosse feito isso, em nome de Jesus, que as pessoas se arrependessem das suas vidas, mudassem as suas vidas, e mudassem fazendo o quê? Apenas olhando para Jesus, olhando para o ensino de Jesus, olhando para a cruz de Jesus.
olhando para o que Deus queria que nós víssemos na cruz. Eu quero destacar o que Jesus fala para eles aqui. Começando em Jerusalém. Façam isso, começando na sua casa, começando na sua redondeza. Essa palavra tem que ser levada a todas as nações. Mas ele fala, comecem a partir de onde vocês estão. Comecem aí. Que esse contaminar da palavra de Deus seja uma contaminação gradativa, progressiva e calculada. Que comece na nossa casa. Comece com os nossos vizinhos, que por vários motivos, às vezes nós não conhecemos. Por várias circunstâncias, às vezes nós não encontramos. Parece que fica desapercebido se eles sabem de Jesus ou não. Se nós sabemos, e nós temos essa dúvida é muito séria para nós. Nós temos que saber se os da nossa casa sabem de Jesus. Nós precisamos saber se a nossa Jerusalém, o nosso entorno, sabe de Jesus, porque é isso que Jesus fala aqui, que nós precisamos contar essas coisas para as pessoas. Nós não precisamos nos preocupar de que nós temos que convencer as pessoas, graças a Deus. Nós não precisamos nos preocupar com isso. Porque se a gente não tiver boa didática, se a gente não souber falar, a gente vai ficar comprometido, a missão fica comprometida por causa de nós. Aí a gente vai buscar a capacitação do Senhor, mas aí Moisés falou isso, né? Deus chamou ele para uma grande missão, para libertar o povo do faraó do Egito. Moisés, que era um homem instruído, inteligente, muito habilidoso, fala para Deus, mas eu sou ruim com as palavras, sou pesado de língua, o que sugere que talvez ele fosse dislexo ou gago. Não é exposto claramente na Bíblia isso. Mas ele fala que ele é ruim com as palavras. Então, se ele sendo ruim nas palavras fosse um impedimento, não cumpriria a palavra de Deus, né? Deus não tiraria o povo dele, porque não teria ninguém para fazer isso. Aí Deus fala, não tem problema, teu irmão vai falar para o teu lugar, mas quem vai fazer é você. Eu escolhi, Deus falou. E Deus nos escolheu para fazermos isso também. Para falarmos começando em Jerusalém, começando em nossa casa, começando com a nossa vizinhança, com os nossos colegas. Vê que não é uma circunstância difícil de ser superada. Basta ser onde nós estamos. Ele fala, continuando aquela ordem que nós colocamos, depois de mencionar que sobre ele vai falar todas essas coisas, ele fala, vocês são minhas testemunhas dessas coisas. Tudo isso que eu estou dizendo, que vocês viram, vocês creram, vocês são testemunhas, vocês sabem que isso aconteceu, vocês podem contar para os outros, porque isso aconteceu. E aí nós temos uma situação curiosa, né? Como que a gente conta, sendo testemunho, uma coisa que a gente não viu, né? E uma coisa que a gente só ouviu dizer, ou a gente leu. Nós somos testemunhas que está escrito. Nós somos testemunhas que pessoas contam que acreditam nisso também. Nessas coisas que estão escritas na Bíblia, na Palavra de Deus. Mas então, como ser uma testemunha fiel? Ou seja, como é que eu falo com convicção, né, que o mar se abriu e o povo judeu passou? Como é que eu conto para as pessoas que eu sei que Jesus curou leprosos? Como é que eu sei que Jesus ressuscitou? Eu não vi, eu não estava lá, eu nasci bem depois, e você também. Como que a gente pode testemunhar uma coisa que a gente não viu, mas leu e ouviu dizer? Por isso que é interessante que o texto diz que então Jesus abriu o entendimento deles. E aí o que acontece? Eles recebem essa confirmação, essa verdade, mesmo sem ver, mesmo sem ter presenciado. Mas eles recebem essa verdade da mesma forma como se tivessem visto. Os discípulos de Emaús, um pouco antes desse momento aqui, Jesus ressuscitou. Nós estamos hoje no terceiro domingo da Páscoa, que comemora a ressurreição de Jesus Cristo. Os discípulos estavam caminhando no caminho de Emaús e aparece uma terceira pessoa, talvez aquele jeito que eles usavam, os
quantos, né, cobrindo a cabeça, conversando, eles conversando com Jesus, e Jesus falando com eles, eles não reconhecendo Jesus. Aí eles convidam Jesus a entrar com eles na casa, ele entra. Na hora que eles vão comer, Jesus pega o pão, parte e abençoa. Aí os discípulos percebem que era Jesus Cristo, porque eles viram uma coisa que eles sabiam que Jesus fazia. Aí eles descobriram que era Jesus, e o texto fala que Jesus então desaparece do meio deles. E eles ficam maravilhados e saem de lá e vão contar para os outros. Aqui nós temos um pouco antes desse momento que Jesus fala aos discípulos, nós tivemos Tomé. Jesus apareceu aos discípulos e Tomé, o discípulo Tomé, o apóstolo Tomé, não estava junto com eles naquela hora. E ele se apresenta para todos, todos veem Jesus, e Jesus, depois que sai dali, Tomé aparece. Tomé fala, conta para Tomé isso, e Tomé diz, mas eu só acredito vendo, eu só acredito pondo a mão no lado dele, na mão dele, os furos. Passa um pouco tempo, Jesus aparece no meio deles novamente, e Tomé está junto. Aí Tomé, quando vê Jesus, já fica maravilhado, mas Jesus fala, vem, põe a mão. Você não falou que só acredita vendo, tocando? Faz isso. Mas aí Jesus faz uma coisa, fala uma coisa maravilhosa. Ele fala, você só creu porque você viu. Porque a ciência comprovou, né? Porque existem dados científicos comprovados, certificação. Mas Jesus fala, feliz, bem-aventurado, feliz é aquele que crê nessas coisas sem precisar ver. Feliz é aquele que pode testemunhar essas coisas porque não tem dúvida no seu coração. Porque nesse caso, ele realmente teve o entendimento dele aberto por Deus. A gente pode falar de falsa religião, professar essas palavras da Bíblia e não cumprir com elas. A gente pode falar de falsa eclesiologia, que é seguir a doutrina de uma igreja, de uma denominação, cumprir com seus preceitos e mesmo assim não crer em Deus. É possível, isso acontece de várias formas. Mas Jesus, ele espera que onde nós estivermos, Deus seja adorado em espírito e em verdade. Então não existe adoração verdadeira que não emane de um coração que crê. Não existe. Quem não conhece Jesus Cristo, quem não crê em Jesus Cristo, não recebeu esse entendimento de quem é Jesus Cristo, o que Ele fez, do amor dEle, é difícil essa pessoa dar testemunho. Ela não tem o que contar de si. E o entendimento que cada um de nós recebe da parte de Deus, ele é individual. É numa determinada circunstância. De repente um milagre acontece na vida de alguém. A outra pessoa testemunha isso e Deus abre o entendimento dela, que foi a mão de Deus que agiu. E espantem-se. Às vezes o beneficiário da bênção de Deus, né, do favor de Deus, não acredita. Às vezes ele não acha que foi Deus. Ia acontecer mesmo, ia sarar mesmo, ia dar certo mesmo. Afinal eu trabalho, eu sou honesto, afinal eu não tenho problema com ninguém, é justo que eu receba. Às vezes a mão de Deus está, mas o entendimento não é dado a todos. Mas quando Deus abre o entendimento para nós compreendermos as Escrituras, nós podemos testemunhar de maneira verdadeira, de maneira plena, de que isso que Jesus fala e que fez, nós cremos e podemos dizer que vivemos por isso. Por isso que quando nós vamos falar de um milagre, alguém testemunha de uma bênção de Deus, um livramento de Deus, né? Só os olhos espirituais, os ouvidos espirituais conseguem entender isso. Quando alguém cai de um prédio, já vem em circunstâncias assim, cai de vários andares de altura, né? O natural é aquela pessoa morrer. O natural é aquela pessoa morrer. Mas parece que em algumas situações, quando isso não acontece, e mais, quando às vezes a pessoa sai apenas com alguns arranhões, quando não se machuca de forma nenhuma, e isso acontece também, é noticiado de maneira espantosa,
a gente tem aquele grupo de céticos, de pessoas que não creem no sobrenatural, que ficam buscando a justificativa para aquilo ter acontecido. Mas deu sorte, porque tinha um toldo que era reforçado, e quando ele voou daquele toldo, caiu numa árvore que tinha galhos macios, por isso ele não morreu. Mera sorte. Às vezes uma pessoa andando pela rua, tropeça, bate a cabeça e morre, né? De menos de 1 metro de altura. E às vezes de uma grande altura, tem relatos que nós conhecemos que não aconteceu a morte, inevitável que seria. Para alguns, coincidência. Para alguns, sorte ou justiça. Para aqueles que têm um entendimento das Escrituras, muitas vezes nossos olhos e ouvidos vão enxergar a mão de Deus e vamos saber que todas essas coisas que nós ouvimos de Jesus e que desde os antigos, os profetas, a lei de Moisés, os salmos, tudo que a Bíblia traz, fala de Jesus Cristo mesmo. Ele nos salvou, Ele nos resgatou. Há pessoas que não creem no inferno. Há pessoas que falam que o inferno já está aqui, é o sofrimento nessa vida. Mas a Bíblia diz que é um lugar onde Deus não vai acudir ninguém. É um lugar onde Deus não vai olhar. Quem estiver lá não precisa contar com a esperança da presença de Deus, porque Ele não vai estar lá. E Deus ama toda a sua criação. Deus convida toda a sua criação. Não vamos discutir a doutrina da eleição, da soberania de Deus, mas o amor de Deus é para toda a sua criação, para todas as pessoas. E também os animais, as plantas, o ar, a água, toda a criação de Deus. Deus não despreza a sua criação. O nosso compartilhar da palavra de Deus tem esse intuito, como ele fala aqui, que nós somos testemunhas. Nós somos testemunhas para quê? Para contar, para que as pessoas ouvindo esses feitos de Jesus, e principalmente os feitos de Jesus na nossa vida, isso faça alguma diferença, possa fazer alguma diferença na vida daquela pessoa. A diferença que precisa fazer, ela é substancial, é de estar destinado ao inferno para abrir os olhos para a vida eterna. Essa é a diferença que pode fazer na vida de uma pessoa. Por isso que o amor que existe no nosso coração, que nós temos pelos nossos já em nossa volta, família, amigos, esse é o amor que nós temos que preocupar com eles mesmos e com as outras pessoas. Se eles não souberem de Jesus Cristo e não tiverem o seu entendimento aberto para essa palavra de Deus que muda a vida, eles não estarão conosco no céu. Eles vão ficar nesse lugar onde Deus não está para a vida toda. Nós cremos que a palavra de Deus mostra que a sua criação é eterna. A criação de Deus é eterna. Eternamente junto dele ou eternamente sem ele. Mas a criação de Deus é eterna. A palavra de Deus não volta atrás. O que ele criou, ele criou. E vai continuar sendo, porque Deus é. Mas esse é o ponto. O nosso amor pelas pessoas deve refletir a nossa preocupação com o destino delas, dos nossos filhos, nossos irmãos, cônjuges, parentes, pais, amigos. A palavra de Deus fala ainda, por terminando, que interceder, intervir pelos amigos, por quem nós amamos, não é tão difícil. Difícil sim seria fazer isso por quem nós não temos relacionamento, até por quem nós não amamos ou até detestamos, por conta de coisas, situações, por conta de reclamações, por causa de discussões. Mas vejam, esse é o sentimento do coração de Deus. Ele ama a sua criação. Ele quer que todo coração ouça a sua palavra. Isso faz parte do plano de Deus. Haverá um dia de juízo. Haverá um dia de juízo em que as pessoas serão colocadas perante um tribunal, em que Jesus hoje, que intercede por nós como advogado, vai ser o juiz. Vai mudar de lado, de postura. Ele não vai mais considerar agora as defesas, mas apenas os fatos. Quem creu nele já está no céu com ele. E quem não creu em Jesus e
quem não creu na palavra de Deus, não ouviu a palavra de Deus, não aceitou, não recebeu, disse não terminantemente, não teve o seu entendimento aberto, ficará afastado, como a palavra diz, né? Apartem-se de mim, porque eu não conheço vocês. Se vocês não quiserem me conhecer, como consta no Salmo, né? Jesus foi rejeitado pelos seus. Para quem ele veio, as pessoas disseram não. E mesmo assim ele insistiu, falando para nós testemunharmos, contarmos do amor de Jesus, para que a justiça de Deus seja feita, para que realmente a solução da vida de cada um seja plena. Pode-se falar que se fosse uma opção do homem em aceitar ou não aceitar Jesus, seria 100% não aceitar. O homem não resiste à dominação, resiste a se tornar servo. É uma tendência natural do homem. Mas Jesus, ele subjuga essa vontade, abre o nosso entendimento para que nós superemos essa limitação, essa dificuldade, essa barreira e possamos ficar junto dele. Essa palavra vem para nos motivar mesmo a termos essa tranquilidade, essa paz de que nós somos escolhidos do Senhor com um grande propósito. Primeiro de tudo, o propósito de viver junto de Deus para toda a vida. E isso vai ser muito bom. Sem dor, sem canseira, sem conta. Vai ser tudo de bom, né? Cada um tem o seu céu na sua mente, o seu paraíso idealizado. Imagino que ninguém de nós consegue pensar no paraíso mesmo ainda, que vai ser melhor que todas essas coisas boas que a gente quer. E em segundo lugar, saber que está fazendo a vontade do Criador, e a vontade dele é que nós sejamos testemunhas. Que nós falemos, nós contemos o que Jesus é na nossa vida, o que ele fez na nossa vida. Demos o nosso testemunho, a nossa palavra, né? O nosso compartilhar da nossa vida com outras pessoas. Isso ele espera de nós. E nós podemos fazer isso. Primeiro em casa, primeiro com a vizinhança, primeiro com os amigos, os conhecidos, os colegas, e quantos mais a gente conseguir onde Deus nos colocar. Nesse terceiro ano que a congregação está instalada aqui na cidade, a Igreja Presbiteriana Independente é apenas um título, né? Uma instituição, um grupo de pessoas que se organizou de acordo com um pensamento comum. Mas é a Igreja de Cristo, isso é o mais importante. Nós somos irmãos da família de Deus, irmãos na mesma fé em Jesus Cristo. Algumas coisas nós vemos diferente de outros, que vêm diferente de nós e por assim vai. Mas só há um Deus. Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito Santo. E para todos existe a mesma missão, que é testemunhar essa palavra, esse entendimento que foi dado para cada um de nós, para todas as nações. E batizando em nome do Pai, Filho e Espírito Santo é justamente isso, né? Trazer para um grupo, fazer parte. Vocês fazem parte, venham ficar junto, não fiquem sozinhos, venham ficar junto de nós. E fala para ensinar, quer dizer, fala para acompanhar também. Não é apenas falar a palavra e toca a vida, vai ler a Bíblia. É para ler a Bíblia, as Escrituras. É para orar, é para falar com Deus. Mas é para conviver. Isso é importante, Deus quer isso. Por isso que ele fala, ensinando as pessoas, né, a fazer, a obedecer. E não dá para ensinar apenas com um aviso, com um bilhete. Como a gente ensina a criança? Com repetição. A gente ensina, ela faz errado, a gente ensina, ela faz errado, a gente ensina, ela faz errado. Chega um dia, ou por cansaço, ou pela repetição, ela acostuma e aprende a fazer certo, né? Aí começa a comer direito, sem derramar, começa a andar sem cair, começa a pular com os dois pezinhos sem tropeçar, e aí chega até onde nós já estamos. Repetição. Então, falar a palavra de Deus, testemunhar é isso. A gente não deve se cansar, porque a mente dura, de entendimento fechado, ela vai ser vencida. Deus é Deus, Ele entra em onde, qualquer lugar. O nosso trabalho é ser esse instrumento na mão dele. Repetir, contar, motivar, testemunhar, viver
coerentemente isso, né? Não fazer diferente do que a gente fala. Antes não fale o que não faz, para não dar problema. Mas fazer exatamente o que a gente fala, né? Se eu creio que a igreja é importante, se eu creio que o culto é importante, primeira coisa, eu não posso faltar. Eu sei que cada circunstância, no mesmo dia e horário, acontece muitas coisas com todo mundo. Mas não pode ser uma eventualidade, tem que ser uma prioridade. Então eu tenho que vir. Aí nós temos essa situação, aí vem visita na nossa casa, no dia do culto. Duas situações. Essa visita sabe que eu sou crente, sabe que eu reservo um horário do meu dia, sabe que é importante para mim fazer isso. Como o trabalho, por exemplo. O trabalho a gente reserva um horário. As pessoas não visitam a gente no horário que a gente está no trabalho, porque sabem que a gente está no trabalho. É importante. Então, se a visita vem no horário do culto, ela possivelmente ainda não sabe que eu sou crente e que eu cultuo a Deus naquele horário. E, eventualmente, pela circunstância, de repente eu não vou vir no culto por causa daquele momento que a pessoa chegou e tem que ser hospedada. Mas eu não posso omitir o que aconteceu. Ela tem que saber a importância que está tendo aquele momento para mim. Ou ela sabe que eu sou crente, mas ela também sabe que isso não é importante para mim. Eu posso faltar eventualmente, sem problema. Onde eu quero chegar com tudo isso? É o nosso testemunho do que a nós é importante, que é levado em conta, que as pessoas veem e enxergam. Como que eu falo, vem para a igreja, se ela não me vem para a igreja? Vir para a igreja, irmãos, não é o essencial. É apenas útil, é importante, mas não é o essencial, vir para a igreja. Mas ser coerente com tudo, fazer apenas aquilo que faz, que as pessoas ouvem que nós falamos, isso é mais importante, isso é professar a fé. E a verdadeira religião que está em prestar assistência e levar o amor às pessoas, de forma nenhuma pode ser negada pelas nossas vidas. Aí sim, vindo no templo e trazendo essa bagagem de vida religiosa que nós vivemos durante a semana, aí sim nós temos uma grande coerência em tudo isso. Nós juntamos aquele culto diário, queremos agora compartilhar juntos, né, no mesmo espaço com os irmãos. Isso é coerente, isso é bom. Irmãos, nós terminamos aqui, e para que essa palavra fique no nosso coração, essas palavras de Jesus fiquem no nosso coração, Ele nos chama para sermos testemunhas dele. E quando isso fizer sentido, quando isso faz sentido no nosso coração, nós fazemos isso sem discussão. Quando isso ainda não faz sentido, então a gente precisa se alimentar mais da palavra, precisa orar mais para chegar a esse entendimento também. As Escrituras são a base, a palavra de Deus é o que nós precisamos para nós termos esse entendimento. Quanto mais nós ouvirmos, quanto mais nós lermos, quanto mais nós falarmos com Deus, mais oportunidade da repetição da presença de Deus, nós temos de ter o nosso entendimento aberto para o nosso papel no corpo de Cristo. Deus seja louvado pela sua palavra. Amém? Vamos colocar em pé, estaremos agora orando, impetrando a bênção. Deus de amor e misericórdia, nós somos gratos a Deus pelo sacrifício de Jesus Cristo. Nosso Senhor deixou o céu e veio aqui nessa terra morar, para nós conhecermos como é a vida humana sem o pecado. E é uma vida de intimidade com o Senhor que faz milagres, que cura, que liberta. É uma vida que tem sabedoria, que tem discernimento sobre todas as coisas. É uma vida que tem autoridade naquilo que fala. Essa foi a vida de Jesus aqui, enquanto no nosso meio, o segundo Adão, que veio nos mostrar como realmente é o plano de Deus para as nossas vidas. E quantas bênçãos, ó Deus, o Senhor tem derramado sobre nós. A partir, ó Deus, do teu chamado de nós para a tua vida eterna, assim nós tivemos grande alegria, porque a nossa vida foi resgatada, nós passamos a ter vida. Senhor, nós queremos exaltar o Senhor, queremos nos alegrar e demonstrar essa alegria, Deus, a todas as pessoas, ó Pai, enquanto nós pudermos fazer isso. O Senhor é grande e merecedor, ó Pai, de toda a adoração.
nada pode ofuscar, Senhor, a tua imensa glória, o teu imenso poder que se revela a nós. Nada pode ficar entre nós e o Senhor, nem o pecado, porque é Ele que muitas vezes nos faz, ó Deus, dar passos atrás da nossa vida, em vez de irmos na tua direção. Ó Senhor, nos fortalece, nos dá, Senhor, o entendimento da tua vontade e força, Senhor, para resistir às tentações, primeiro as nossas da carne, depois as que vêm do mundo e do maligno. Mas unidos a Ti, ó Pai, nós sabemos que somos mais do que vencedores, porque a vida já nos foi concedida. Recebe, Pai, a nossa adoração, como foi esse culto todo. E dirija, Pai, nossos sentimentos, nossos pensamentos, de acordo com as Escrituras, de acordo com a Tua Palavra, para que sejamos, ó Pai, servos que testemunham verdadeiramente aquilo que o Senhor nos ensinou. Que Teu reino venha, que nós sejamos regidos pelas Tuas leis, ó Pai, escritas no nosso coração, como o profeta Isaías e Jeremias já declararam que nós teríamos, ó Pai, a Tua palavra escrita, nosso entendimento aberto para a Tua verdade. Usa de nós, ó Pai, abençoa nossas famílias, abençoa, Pai, os nossos vizinhos, os vizinhos, ó Pai, aqui desse templo, aqui na Vila Operária, as pessoas que trabalham na empresa aqui em frente, Fera Alvarez. Abençoa, Pai, a nossa cidade de São João da Boa Vista, os demais irmãos de todas as outras igrejas, ó Deus, que também professam a fé e testemunham do Senhor, que eles também possam, ó Deus, como nós desejamos, proclamar o Teu reino em volta, em torno de cada um, onde eles estiverem. Em nome de Jesus, damos graças pela Tua bênção, e em nome de Jesus, nos colocamos, ó Pai, à Tua disposição, para que Teu nome seja exaltado. Amém. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os vossos corações e as vossas mentes, no conhecimento, no amor de Deus e do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, permaneçam convosco sempre.